Na história bíblica, a fidelidade a Deus frequentemente leva ao confronto com o poder humano mais tirânico. No ápice do Império Babilônico, 3 jovens judeus cativos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, viram-se diante de uma escolha impossível: curvar-se à vontade do poderoso rei Nabucodonosor ou enfrentar a morte certa em uma fornalha acesa 7 vezes mais que o normal. Eles não hesitaram. A resposta deles ao rei é uma das maiores declarações de fé e coragem já registradas. Nosso Deus, a quem servimos, é poderoso para nos livrar, e nos livrará da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3:17-18. Este evento registrado em Daniel 3 não é apenas um milagre dramático. É a prova de que a adoração verdadeira exige exclusividade e que, mesmo nas chamas mais intensas, a presença de Deus é mais poderosa do que qualquer fogo. Hoje, no Fatos da Escrita, vamos mergulhar na história da fornalha. Analisaremos o que levou o rei àquela decisão insana, o significado teológico da recusa dos jovens em se curvar e o mistério central: quem era a quarta pessoa que Nabucodonosor viu caminhando ilesa no fogo? 1. O contexto do confronto: soberba e idolatria. Daniel 3:1-7. O palco para o milagre é o poder absoluto e a soberba megalomaníaca do rei Nabucodonosor. A estátua e o culto à personalidade. Após ter seu próprio sonho interpretado por Daniel 2, Nabucodonosor decide construir uma estátua monumental na planície de Dura. Suas dimensões, 60 côvados de altura por 6 de largura, sugerem uma figura de enorme e imponente estatura, feita de ouro. Esta estátua era um símbolo de 2 propósitos: idolatria nacional. Unificar o império multicultural da Babilônia sob um único culto religioso. Culto ao rei. O ouro da estátua representava a supremacia e a eternidade do seu próprio reino. Um ato de vaidade e desafio ao Deus que Daniel havia proclamado. O decreto e a música. O rei emite um decreto. Na hora marcada, ao som de uma orquestra completa, trombetas, harpas, liras, flautas e todos os instrumentos, todo o império deveria prostrar-se e adorar a estátua. A punição para a desobediência era explícita, imediata e aterrorizante. Seriam lançados na fornalha de fogo ardente. A adoração sob coação é a marca da tirania. 2. A prova de fogo. A fidelidade inegociável. Daniel 3:8-18. Em meio à vastidão da adoração forçada, 3 jovens se mantiveram de pé: a acusação e a inveja. Os caldeus, sábios e invejosos rivais de Daniel e seus amigos, se apressam a denunciar os 3 jovens. Sadraque, Mesaque e Abed-nego não estavam escondidos. Eles estavam em posições de alto escalão na administração da província da Babilônia. Daniel 2:49. Sua recusa era um ato de desobediência pública e visível a uma ordem real. A motivação dos caldeus era clara: ciúme e o desejo de eliminar a influência judaica. O confronto com Nabucodonosor. O rei, em sua fúria, o texto hebraico Rama sugere uma raiva ardente. Convoca os 3 jovens, dando-lhes uma segunda chance. Ele tentou diminuir o ato, quase implorando: é de propósito que não servis a meus deuses? Bom 14. O rei faz a pergunta retórica final: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Pô 15. Este desafio era a essência da apostasia. O poder humano se comparando ao poder divino. A resposta inegociável. A resposta dos jovens é a sua maior contribuição teológica. Eles não respondem com medo, mas com uma fé dupla e inabalável. Confiança na soberania. Nosso Deus, a quem servimos, é poderoso para nos livrar. Eles afirmam a capacidade de Deus, fidelidade absoluta. E se não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Eles afirmam que a sua obediência não depende da intervenção,
A fidelidade a Deus é inegociável, mesmo que custe a vida. Eles escolheram a morte na fornalha em vez da traição espiritual. 3. O inferno no fogo. O juízo sobre a fúria humana. Daniel 3, de 19 e 23. A recusa dos jovens leva o rei a um ato de fúria irracional. A fornalha 7 vezes mais quente. Nabucodonosor ordena que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o habitual. O número 7 na Bíblia simboliza a plenitude ou a perfeição. A fornalha estava no seu auge de poder destrutivo, além de qualquer necessidade prática. O calor era tão intenso que os soldados babilônicos mais valentes que lançaram Sadraque, Mesaque e Abed-nego no fogo morreram apenas pelo calor que irradiava da abertura. Os jovens foram lançados na fornalha, atados com suas roupas, túnicas, mantos, chapéus, que eram grandes e fáceis de queimar, garantindo que fossem completamente consumidos. A morte era certa. 4. O milagre inexplicável. A quarta pessoa. Daniel 3, 24, 27. O que acontece em seguida transforma a execução em uma manifestação divina. A visão do rei Nabucodonosor se levanta espantado e pergunta aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? A resposta é afirmativa. Mas o rei, com seus próprios olhos, testemunha o inexplicável. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que passeiam no meio do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Voto 25. Os 3 atributos do milagre. Os jovens estavam soltos. As cordas que os atavam foram queimadas. Passeavam. O fogo não era ameaçador, mas um local de comunhão. E sem dano. O fogo não os atingiu. O quarto homem. Este é o cerne do mistério. O rei, um idólatra, reconhece a natureza divina da quarta pessoa, chamando-a de Filho dos Deuses. Bar Elahim em aramaico. Quem era a quarta pessoa? A tradição cristã e a teologia apontam a quarta pessoa como uma teofania ou cristofania, uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. Por quê? O rei reconhece a natureza divina, algo que a simples aparição de um anjo poderia não transmitir. A presença do Messias no sofrimento do seu povo é uma antecipação da sua encarnação e do princípio de que Deus caminha com seus fiéis nas provações mais extremas. O fogo não destruiu os jovens, mas a única coisa que foi queimada foram as cordas que os amarravam. O fogo de Deus liberta, mas o fogo humano destrói. 5. A manifestação e a prova de fé. Daniel 3, 26, 30. O rei, humilhado e aterrorizado, se aproxima da fornalha e clama para que os jovens saiam. O testemunho irrefutável, Sadraque, Mesaque e Abed-nego saem do meio do fogo. A inspeção de Nabucodonosor é detalhada e crucial. Corpo ileso. Nenhum cabelo de sua cabeça foi chamuscado. Vestes intactas, exceto a corda. Suas roupas não estavam queimadas, sem odor. Não havia cheiro de fogo neles. Este é um milagre de preservação total. Deus não apenas o salvou da morte, ele o salvou de qualquer vestígio de terem estado no fogo, provando que o poder dele é absoluto sobre a matéria. O decreto de adoração e a lição do rei. O rei, o governante mais poderoso da terra, é forçado a se humilhar e a emitir um novo decreto. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. 28. O rei reconhece o Deus de Israel como o Deus verdadeiro e proíbe qualquer pessoa de falar de forma irrestrita contra ele. O final da história é a exaltação dos jovens, que foram elevados a posições ainda mais altas na província da Babilônia.